Paz do Senhor, povo de Deus. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Vamos estar falando hoje sobre mais uma obra da carne. Em nome de Jesus Cristo. Vamos estar orando para entrarmos no estudo da palavra de Deus. Glorioso Deus, poderoso e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus grande e poderoso, peço perdão a Deus, meus pecados, Pai, minhas faltas diante de Ti. Eu peço, meu Deus, a Tua infinita misericórdia, meu Pai amado, que o Senhor venha, meu Deus, nesta manhã, nesta tarde, essa noite, o horário, meu Pai, que essa pessoa for ouvir, meu Deus, esse estudo, Senhor. Que venha servir, meu Deus, para edificação. Ó Jesus, que o Senhor visita, Pai, os corações neste momento. Ó Senhor da glória, fala, Deus Santo, conosco. Nos ajuda, meu Deus, a compreender a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, grande Deus de poder e misericórdia, nos abençoe, nos dá vitória, abrindo, Pai, a porta do nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? No livro de Gálatas 5, e o verso 20, a parte B, que diz assim, Gálatas 20, eu vou ler o verso 20 completo. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras. Vamos parar aqui. Hoje nós vamos falar sobre a ira, tá? É algo muito forte, algo que acontece muito. Muitas pessoas não sabem controlar a sua ira, não sabem pedir a Deus, né, para que o liberte desse fruto da carne. Fruto não, esta obra da carne. E hoje nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Vamos falar o que está escrito aqui no livro de Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tá vendo? A ira é uma obra da carne. Gálatas 5:20. Jesus disse que não devemos nos irar contra nosso irmão. Mateus 5:22. Vamos ler. Olha o que o Senhor diz aqui em Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar ou se irá contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Uma pessoa irada, ela fala tudo isso. Não se irá contra seu irmão. Vamos mais adiante, onde diz assim a palavra também, né? Como o apóstolo Tiago disse, devemos ser tardio para irar, ou seja, se sentirmos a ira, devemos nos conter para não apressar em reagir, sendo também tardio para falar, né? Tipos de ira. Podemos entender a ira em dois tipos básicos, que motivem para ajudar e definir situações. Tipos de ira. A ira justa. A ira justa é quando a pessoa tem a razão por uma causa honesta. Mesmo assim, não é necessário reagir de forma negativa. Em muitos casos, a pessoa até tem razão, mas a perde por reagir de forma errada. Moisés se irou contra o povo de Israel, justamente, pois o povo pecou contra o Senhor, mas Deus não se agradou da atitude de Moisés. Números 20, verso 10 e 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Números 20, verso 10 e 11. Olha o que diz a palavra. Números 20, e o verso 10 e 11. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha,
E Moisés disse-lhe: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. O Senhor não disse para Moisés bater na rocha, o Senhor disse para Moisés falar a rocha. Olha o verso 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai, vírgula, tu e Arão, teu irmão, vírgula, e falai a rocha. Falai a rocha. Mas ele, irado, bateu na rocha por 2 vezes. Ele ficou irado, porque o povo de Deus fez Moisés pecar. Ele se irou justamente. Ele estava certo em irar, mas o Senhor não se agradou da ira de Moisés. Vamos ler outra parte aqui. O rei Assuero ficou irado com sua primeira esposa Vasti, por um motivo justo, e a abandonou, mas sua intenção de se vingar de todas as mulheres estava errada. Vamos ler no livro de Esther, capítulo 2, o verso 1. Esther, capítulo 2 e o verso 1. Capítulo 2, o verso 1 diz assim, no livro de Esther: Passadas estas coisas, apaziguado já o furor, ou a ira do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Irado, ele decretou a respeito de Vasti. Vamos ler o que foi que ele decretou. No versículo 19 do capítulo 1, Mamucã dá um conselho para o rei. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não revogue, a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seu marido, aos seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceu bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Mamucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo a sua escrita, e cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Tá vendo? Esse foi o decreto do rei, na sua ira, né? E sabemos que ele levou adiante. Ele tirou Vasti e fez ali uma votação, né? Ele colocou ali as moças mais bonitas e no final ele escolheu Esther. Irmãos, quando as pessoas se iram, ficam iradas com razão, mas Deus permite situações em nossas vidas. Você às vezes é uma pessoa muito irada. Aí você pede para Deus assim: Senhor, me dá a bondade, a longanimidade. Eu não quero mais ser assim, irado. Tudo resolver no grito. Cabeça quente. Eu não quero mais resolver as coisas dessa forma. Eu quero resolver, pacificamente. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não quero mais ter as obras da carne. Eu quero ser uma pessoa diferente. Deus, Ele vai permitir situações acontecer na sua vida para que você venha saber ter o seu domínio próprio, que é um fruto do Espírito, né? Então, a pessoa que ela se ira muito fácil e ela não busca a ajuda de Deus, ela vai sempre estar errada. Por mais que ela seja uma pessoa justa,
Por mais que ela estava como Moisés, né? E irou-se justamente. Moisés, ele passou grandes apertos na mão daquele povo rebelde. Hoje nós lemos o que Moisés passou, nós pensamos, se nós fosse Moisés, eu creio que eu me coloco na situação de Moisés. Que se eu fosse Moisés, eu não aguentaria se não fosse a mão de Deus comigo, né? Você também. Porque não é fácil suportar um povo murmurador, queixoso, um povo que viu todas as maravilhas de Deus no Egito. Atravessou um mar vermelho, um povo que nunca viu o mar se abrir. Eu nunca vi. Você já viu o caminho do mar se abrir, você passar em terra seca? Não. Nós nunca vimos tais sinais, tais maravilhas. Nós nunca vimos uma coluna de fogo a olhos nus na nossa frente. Nós nunca ouvimos a voz do Senhor fumegando como aquele povo ouvia. E aquele povo, né, fumegando no monte. Nós ouvimos sim a voz de Deus, mas aquele povo ouviu a voz do Senhor que tremia. Eles tremeram diante da voz de Deus e pediram para que o Senhor falasse, pediram para Moisés falar com o Senhor e Moisés transmitisse o que o Senhor queria falar, de tanto temor que eles ficaram. Mas mesmo assim, eles não baixavam a guarda. Mesmo assim, eles não paravam de murmurar. Mesmo assim, continuavam a ser pessoas rebeldes, queixosas, queriam comida, né? Eles queriam pão, queriam água, queriam carne. Moisés via a hora de ser apedrejado por aquele povo. Moisés tinha uma fé tremenda, tinha um contato com Deus lindo. O Senhor falava com ele face a face. Agora imagine nós que estamos aqui, irmãos, né? Falho, pecador, que nos iramos com coisas tão pequenas. Às vezes você que é esposa se ira com teu esposo porque ele deixou um copo sujo em cima da mesa, porque ele não fez aquilo que você pediu, você já fica toda iracunda, toda nervosa, toda bicuda, todo bicudo, porque o teu marido ou o teu filho não fez aquilo que você pediu. Uma coisa tão simples e fácil de resolver, mas você faz uma tempestade num copo d'água. Será que Deus está satisfeito com a tua ira? Será que Deus ele não está querendo que você veja os seus conceitos, que você reveja a sua vida e você diga para Ele, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Produz em mim o fruto do Espírito, mas para Deus produzir, Ele permite essas situações acontecer várias vezes na tua vida, até você aprender a ter domínio próprio, até eu aprender. Deus está falando conosco. Pessoas que se iram por ver um tapete virado dentro de casa, por ver uma peça de roupa fora do guarda-roupa, porque o marido foi buscar uma camisa, a camisa caiu do cabide, ele não viu, ou se ele viu, ele passou e saiu, e você já briga, já bate a porta, porque não ajudou você com as suas crianças, não ajudou você na escola, não foi buscar os filhos na escola. É aquela pessoa iracunda, vive irada. Quando tá tudo bem é uma benção. Mas qualquer motivo já deixa você irada, já deixa você irado. Ou é aquele tipo de pessoas que tem ira justa, como tá aqui a história de Moisés. Mas a tua ira não vai justificar a glória de Deus sobre a tua vida, não. Deus não vai se agradar. Quando você se irar, quando eu me irar, né? E tivermos irado por qualquer motivo, o Senhor não quer que a gente ponha para fora essa ira, que a gente deixe isso transparecer, mas que nós pedimos misericórdia ao Senhor. Graça, meu Deus, me dá graça, me ajuda, me ensina. Quantas das vezes dá vontade de você falar, fazer, não faça. Que depois a pessoa faz as coisas iradas. Quando você vê, você vai dizer, meu Deus, por que eu falei? Moisés se arrependeu. Moisés orou ao Senhor, pedindo para entrar na terra prometida. O Senhor disse, não fale mais nesse assunto. Por quê? Porque Deus é um Deus justo. Deus, ele fala para nós, não faça, não faça. Ele deixou a palavra como a nossa regra de fé.
Quantos que não obedecem a palavra do Senhor? Por que será que ele deixou? Quantas pessoas que só lê sobre as obras da carne, mas não examina o que significa as obras da carne no profundo, o motivo, o que é lascívio, o que é idolatria e outras obras da carne. Só lê e pronto, fecha a Bíblia e deixa lá. Não vai procurar o motivo, saber. Não somente isso, mas outras coisas que chamam a atenção. O Espírito Santo de Deus te chama a atenção para aquele dia, você não vai saber. Às vezes se relaciona com outras coisas, mas não quer saber das coisas do Senhor. Não quer saber das coisas de Deus. Se ira com os filhos. Por que será que essa geração está matando tantas crianças? Quantas mães matando os filhos? De bater. Por que será? Por quê? Porque estão esquecendo do fruto do Espírito. Pessoas se matando. Pessoas, mãe, pai, matando seus nenéns, seus filhos que saíram deles. Batem tanto na hora da ira. Quando eles caem em si, eles levam para o hospital. Ah, mas foi o diabo. Sim, tem coisa que é o diabo, mas tem coisa que a pessoa, o Senhor já deixou aqui escrito. A ira não é o diabo, a ira é uma obra da carne. Bate tanto, quando leva a criança para o hospital, a criança está morta. Que bateu na cabeça, chutou, né? Quebrou a costela, perfurou o pulmão. Isso é só algumas coisinhas só que eu tô falando. Aí vai se arrepender do que fez, é tarde. Porque não controlou a sua ira, não controlou a sua raiva, o seu rancor, o seu ódio. Disseminou palavras. Às vezes falou palavras que não era para ter falado. A palavra, depois que ela vai, ela não volta mais. Ela é que nem uma oportunidade. A oportunidade, quando é dada, ela não volta mais. Ela foi dada naquela hora, a oportunidade. Não volta mais. É igual palavra. A palavra, quando ela sai da boca, ela não volta mais. Depois que ela machucou, não vai mais voltar. Você pode ser a pessoa mais boa do mundo, fazer todas as obras boas, mas se você falar uma palavra que fere na hora da ira, se eu falar uma palavra que fere na hora da ira, aquela palavra não volta mais. Eu posso perdoar, outra pessoa pode perdoar, mas aquela sementinha ficou. Aquela pessoa vai sempre lembrar. Fulano não é crente, ela não é crente. Minha esposa é crente, ela vai para a igreja, ela toma ceia. Mas quando ela abre a boca, quando ele abre a boca, é para me ofender, para falar palavras que me magoam, que me machuca, que me fere, que me ofende. Às vezes o próprio inimigo vai lá e cutuca ele para poder falar palavras para você, para ver se você abre tua boca e fala e você cai na onda de Satanás e se ira tão fácil. Não seja mais assim. Peça a Deus domínio próprio. Peça ao Senhor misericórdia. Deus vai permitir outras vezes isso acontecer na tua vida até você aprender, ter domínio sobre a sua língua, sobre a sua vida. Deus é um Deus maravilhoso. Ele sabe como ele transforma seus vasos. Ele não vai descer do céu, chegar na tua frente e falar: minha serva, fique quieta. Não, ele não vai fazer isso. Mas ele nos deu o Espírito Santo de Deus. Ele nos deu um espírito de bondade. Ele nos deu, ele derramou no nosso coração o seu amor. E nós temos que ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria, graça, misericórdia. Hoje nós não conseguimos, amanhã nós conseguimos. Não podemos desistir, jamais. Olha o que diz mais aqui a palavra. Iras injustas. E nós vamos falar. Iras injustas. É por algo que não tem motivo para ficar nervoso, que eu estava falando. Ou mesmo que tenha, né? Ou não seja necessário que se irá. Algumas pessoas nem sabem porque estão com raiva de alguma coisa. Penina irritava Ana, provocando-a sem necessidade. 1 Samuel, capítulo 1, versos 6 e 7. Marque aí. Penina irritava ela, provocava a ira de Ana, para Ana não ser abençoada pelo Senhor, para não ter seu filho. Ela irritava, ela provocava Ana. Jonas ficou irado contra o povo de Nínive
e até com a planta que morreu. Por isso Deus lhe perguntou: é razoável esta tua ira? Jonas 4, verso 1, 4. Sanbalate e Tobias ficaram irados quando Neemias começou a restaurar os muros de Jerusalém e estavam motivados por razão injusta, pois não queriam o bem do povo. Neemias 4, verso 7. Vamos ler. Neemias 4, verso 7, para não ficar somente nas minhas palavras. Neemias 4 e o verso 7 diz assim: e sucedeu que ouvindo Sanbalate e Tobias e os árabes, os amonitas, os astoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Tá vendo? Ficaram irados por ver a obra de Deus sendo concretizada. Tem pessoas que não gostam de ver os outros prosperar, não gostam de ver a obra de Deus, as coisas de Deus dando certo. Quando alguém pega algo na casa de Deus para fazer, eles ficam irados e planejam planos, fazem de tudo para derrubar aquele que está fazendo, porque está dando certo. Eles não aceitam, eles não suportam, eles não aceitam e fazem de tudo para derrubar e fica numa ira fora do comum. Ainda diz: eu não gosto daquele homem, não gosto daquele pastor, eu não gosto daquele pregador, não gosto daquela irmã. A irmã não fez nada para ele, não fez nada para ela, só está fazendo a obra de Deus, mas eles não aceitam porque tem inveja, quer ver tudo caído, tudo queimado, desmoronado. Não aceita que Deus está restituindo os muros, não aceita que Deus está abençoando, que Deus está trabalhando, que Deus está prosperando, que Deus está fazendo crescer. Não aceita a obra que Deus tem na vida daquelas pessoas, o ministério que Deus tem na vida de outras pessoas. Se ira por inveja, por ódio. Não gosto. Eles têm um ditado de dizer assim: só ela faz, só ele faz, e eu tô aqui há tanto tempo. Mas não é assim. Esses estavam lá para destruir. Quando Neemias chega para reedificar os muros, eles ficam zombando, mas quando eles veem o resultado, eles ficam irados. Quantos que estão assim no teu caminho, quando vê você fazendo, no começo não dá nada. Quando vê que deu certo, ficam irados, se levantam contra, fazem de tudo para derrubar. Mas aquele que levantou é fiel para cumprir as suas promessas. Aquele que falou é fiel. Vamos ler mais a palavra do Senhor. Olha qual é o primeiro desafio da pessoa irada. O primeiro desafio da pessoa irada é conseguir saber se a sua ira é justa ou injusta. Independente de ter ou não a razão da causa, não é preciso reagir de forma exaltada, que pode ter consequências ruins, porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 10, 23. Mesmo se a causa da ira for justa, não faça injustiça. Mesmo se você estiver irado com justo, né? Seja uma causa justa, não fique irado, você vai perder sua razão. Quantas pessoas perderam a razão porque se irou, gritou, esbravejou? Aí, quem está ouvindo, fala: mas por que está se doendo tanto se você não é culpado? Por que você está gritando tanto se você não é culpado? Por que você está irado? Por que você está assim? Ah, mas aquele lá tirou a minha razão, aquele lá me tirou do sério, não sei o quê. Sai de perto. É o melhor remédio. Níveis de ira. Embora as palavras sejam sinônimas, podemos usá-las para definir alguns níveis da ira, para diagnosticar em que ponto a pessoa chega com este sentimento. Níveis de ira. A raiva.
A raiva é um sentimento ruim que vem sobre a pessoa repentinamente por causa de algo que lhe aborrece ou não concorda, causando irritação. Salmos 37, verso 7. Saul passou a ter raiva da prosperidade e fama de Davi, e um espírito mau o perturbava. 1 Samuel 18:10. Irmãos, uma coisa que chama muita atenção, né? Às vezes pregamos a palavra de Deus e falamos, né? Saul perseguiu Davi, ele via as mulheres cantando, né? Quantos que Saul matou e quantos que Davi matou. Vamos ler. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, ó. 1 Samuel 17, o verso 7. E as mulheres dançando, cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? Tá vendo que invejoso? Pra que isso? Né? Vamos ler mais aqui adiante? Salmos 37, o verso 7, que diz assim: Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que se exalta, que se executa estatutos intentos, né? Quer dizer, não devemos nos irar, não devemos ficar pensando, fulano prospera, fulano tá fazendo mais do que eu, tá se aparecendo, como Saul, que se irou com Davi. Não. Cada um faz o que sabe fazer. A fúria. A fúria acontece quando a ira se torna comum e a pessoa já se torna iracunda. Provérbios 29, 22. E sai fora de si toda vez que algo lhe aborrece, estando sempre disposta a brigar, porque preparam o coração como um forno, enquanto estão de espreita, toda a noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Misericórdia. Oséias, capítulo 7 e o verso 6. Esaú teve um ataque de fúria quando soube que foi enganado por seu irmão Jacó. Gênesis 27, 44. A cólera. A cólera é uma ira já incontida, uma doença emocional que a pessoa não se domina, mas sendo capaz de fazer loucuras, como Caim, que ficou irado com Abel e o matou. Gênesis 4, versos 5 e 6. E Faraó, que sentiu cólera contra bebês recém-nascidos. Hebreus 11, 27. Misericórdia, meu Pai. Sentiu ódio de bebê recém-nascido, né? Mandou matar. Uma raiva tão grande e sem explicação. Salmos 106, verso 23. E Herodes se irou contra os reis magos, né? Ele se irou contra os magos e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia na cidade de Belém, querendo matar o Messias. Mateus 2,16. Nabucodonosor ficou irado contra os 3 jovens que não se prostraram diante da sua estátua, que mandou acender a fornalha 7 vezes mais, como estava também a sua ira acesa. Daniel 3,19.
Um segundo desafio é reconhecer que nível está a sua ira da pessoa, se é apenas uma raiva, se já se tornou uma fúria incontrolada ou se tornou uma doença que faz a pessoa ser colérica diante de qualquer situação. Misericórdia. Uma pessoa colérica, tá vendo? Diante de qualquer situação, tudo irrita ele. O sol, a chuva, o tempo, vai dar bom dia, não tô vendo nada de bom. Boa noite, não tô vendo nada de bom. Vive uma pessoa que uma hora tá bem, daqui a pouco, agora mudou o nome, né? Agora é bipolar. Tem a doença, sim, diagnosticada pela medicina. Mas não é isso que nós estamos falando. Estamos falando do temperamento de uma pessoa, das obras da carne. A pessoa tem ira por tudo. Eu me lembro ainda quando a gente tinha televisão aqui em casa, né? Que os meninos ficavam vendo televisão. Era criança na época. E eles assistiam desenhos animados e brigavam com o outro, ficava aquela contenda. E quando eu via aquilo, eu ficava muito triste, né? Dava muito assim, ira. Qual é a mãe que não passa por isso? Né? Ver os filhos pequenos, por exemplo. Esse é um exemplo. Não somente assistindo, mas também brigando por um lápis, por um papel, brigando por um carrinho, né? Mas essa ira, essa briga de criança é uma coisa infantil. Só que a mãe, o pai ou quem está cuidando fica irado facilmente, né? E quantas pessoas terminam fazendo besteira por causa disso? Quantas vezes minha mãe, ela passou por problemas tão difíceis na juventude, com os seus pais, por causa da ira, mas eles não serviam a Deus, nós servimos ao Senhor. Quantas pessoas que trazem marcas no seu corpo por causa da ira de alguém? Pessoas que você vai falar assim, bom dia fulano, não responde, não olha nem na cara. Eu sempre falo que o meu filho, quando ele era criança, quando eu falo que minhas noras dá risada, mas eu ensinei isso. Eu vi que isso daí ia ser ruim na vida dele. Um dos meus filhos, eu comecei a perceber que ele amanhecia o dia, eu falava com ele, ele não me respondia, ou respondia quando queria, cara feia, emburrado. Aí um dia eu peguei e falei pra ele, né, ele já estava entendido. Eu chamei ele, o dia estava muito lindo, um sol lindo. Falei para ele, quem fez o sol? Aí ele falou, Deus. Quem fez o dia? Deus. E fui conversando com ele, falei, da próxima vez que você amanhecer dessa forma, eu vou te dar uma surra. Surra de mãe. Não é surra de deixar marcado, não é isso não. Não é você pegar uma criança e espancar, não. E você vai saber amanhecer o dia e dar bom dia, falar com todo mundo. Se você não quer falar com todo mundo, pelo menos com seu pai e sua mãe. Mas ser uma pessoa normal. Porque pessoas iracundas, elas já amanhecem o dia mal. As outras pessoas têm medo de chegar perto delas. São pessoas iradas, coléricas, que têm que curar essa ira. Elas têm que procurar ser liberta. E nunca mais ele fez isso. Hoje é um homem casado. Mas ele não fez mais. Quer dizer, você ensina teus filhos. A palavra de Deus diz, ensina o menino o caminho que deve andar. Quando ele crescer, ele não vai desviar. Ele vai lembrar sempre, quem fez o dia, quem me deu mais um fôlego de vida, foi Deus. Então eu tenho que dar graças a Ele. Eu tenho que glorificar Ele quando amanhece o dia. Eu não tenho que estar de cara feia. Nem de noite, nem de tarde. Tem pessoas que pegam, por exemplo, uma pessoa está trabalhando, ele pega o problema do trabalho e traz para casa. Desconta nos filhos, desconta na esposa. Ninguém tem nada a ver. Mas chega nervoso em casa, descontando de todo mundo. Pastores que não deu certo, que ele ia falar na igreja. Alguém desapontou ele na igreja.
Ele desconta na esposa, que não tem nada a ver, nos filhos. Os filhos falam, eu não quero ser pastor, eu não quero ser crente igual meu pai. Eu não quero ser crente igual a minha mãe, porque é um mau testemunho. Dá mau testemunho. Crente, o Senhor diz, seja manso como a pomba e prudente como a serpente. O Senhor não mandou nós ser irado como um leão, com fome. O Senhor não mandou. Não está escrito isso na palavra. O Senhor não disse. Mas o Senhor disse para nós sermos prudentes, como a serpente. Mas está cheio de pessoas ingratas. O Senhor ensina na palavra. Que nível que está a tua ira? Está uma ira comum? Uma cólera? Ou já está uma coisa doentia que você já não controla mais? Já está no nível de fornalha, como o rei Nabucodonosor. Se as pessoas não se prostram, não fazem o que você quer, você já acende a fornalha do teu coração. Já dissemina palavrão, ódio. Desabafa, fala tudo o que quer. Aí depois quer o perdão das pessoas. Saiba de uma coisa. As pessoas podem até abrir a boca para falar o que quer. Só que as outras pessoas têm um coração e elas têm sentimentos. E elas demoram para ser curadas de palavras. Vigia com as palavras. O que provoca a ira? Descobrir as razões que provocam a ira é uma coisa muito importante, uma vez que se sabe o que causa este sentimento. Então é possível prever-se, antecipar para não ser surpreendido. Aleluia! Más influências, Provérbios 22, 24. Não te associes com iracundo, nem andeis com um homem colérico. Tá vendo? Quando você anda com uma pessoa iracunda e colérica, uma pessoa que só abre a boca para falar dos outros, ou só vive irado, qualquer coisa, tá bonzinho, tá rindo, tá tudo. Quando você fala qualquer coisa, pum, explode. Você vai terminar pegando a mancha daquela pessoa. Você vai terminar ficando igual àquela pessoa. Porque a tendência do ser humano é esse, copiar os outros. Não é? Provérbios 21, 19. Melhor é morar numa casa deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Tá vendo? É melhor morar no lugar deserto do que com a mulher que fala. O marido chega do serviço, ela nem pergunta, você tá bem? Como foi seu dia? Sentir saudade, sentir sua falta. Nem se arruma para esperar o esposo. Mas já espera com aquela cara do tamanho do mundo. Brava. Iracunda. Joga o boletim das crianças. Ah, vai cuidar dos seus filhos, você não me ajuda a fazer nada. Você só fica falando do seu trabalho, só você que trabalha. Só você que faz as coisas, eu já não faço nada. Para você eu não sou ninguém nessa casa. Não tem homem que aguenta, não tem mulher que aguenta, não tem casamento que resista, não tem relacionamento que dê certo. Mesmo que não seja casamento, mas mesmo que seja amizade, não dá certo. Porque vive iracunda, vive falando, colocando a culpa de coisa em cima do marido na mulher, nos filhos. Olha só, uma pessoa com má influência pode provocar iras em vários problemas. Coríntios 15, 22. Fingimento. Provérbios 25, 23. O vento norte traz chuva e a língua fingida, o rosto irado. Tá vendo? Ela pode estar fingindo com a boca, mas o rosto dela não vai fingir, vai mostrar a verdade. É triste conviver com uma pessoa fingida, com pessoas fingidas. E muitos não conseguem controlar sua ira diante disso. Não consegue. Muda até o tom de voz. Já viu pessoas assim? Elas estão iradas, mas elas querem disfarçar. Só que o tom de voz delas tá lá, tá enrustido, tá lá dentro, tá incrustado. Eles querem mudar o jeito de falar, mas não conseguem, porque tá dentro deles. Impaciência. Eclesiastes 7:9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Aleluia.
Provérbios 11, 23. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos perversos retunda em ira. A pressa causa ansiedade, que pode se tornar nervosa, gerando a ira. Aleluia! Tome cuidado. Se tem alguém que te provoca a ira, aprenda a perdoar. Mas se for preciso, evite. Se for preciso, sai de perto. Aprende a perdoar aquela pessoa. Mas procure evitar. Não é ficar de mal. Um exemplo, se for o teu marido, não tem como, né? Se for tua esposa, também não. Mas você vai procurar evitar situações que vai causar aquela ira. Começou a falar, não dá brecha. Não dá ouvido. Vai pedir misericórdia a Deus, né? Mas se for alguém da igreja, pede a Deus misericórdia. E começa a, evitar. Para que você não peque contra o Senhor e contra o seu próximo. Salmos 1:1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios. Romanos 12:18. Em caso de infringimento, apenas espere em Deus, que revela toda a verdade com o tempo. Tá vendo? Deus revela as coisas que estão escondidas. Tem pessoas que, pela misericórdia do Senhor, não é eu, mas é o Senhor. Às vezes a gente está conversando com essa pessoa e o Espírito Santo de Deus está revelando. Está sendo falso com você. Está sendo falso. O Espírito Santo de Deus começa a falar. E eu olhando para a pessoa, eu falo, Senhor, não creio. O Senhor fala, creia. Porque o nosso maior amigo é o Senhor. O teu maior amigo é Jesus Cristo. Não é ninguém nessa terra. É somente Deus. Aleluia. Não tem amigo melhor do que Jesus. Ele não revela para nós ficar com ódio daquela pessoa, nem ficar de mal. Não. É para nós vigiar. Vigiar com as palavras. Para nós não se machucar. Não criar uma amizade profunda com aquelas pessoas. Porque quando você tiver uma amizade profunda, vai ser pior. Você vai se machucar mesmo. Aí sim a mágoa que você vai ter no seu coração vai ser grande. Aí quando Deus revela, você vai estar com cautela, com mais vigilância. Marcos 4:22. Controle sua impaciência, buscando ao Senhor em oração. Aleluia. Filipenses 4:6. Vamos ler a palavra de Deus. Filipenses 4 e o verso 6. Filipenses 4:6 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, tá vendo? Não estejais inquieto, irado, iracundo, não se irrite qualquer coisa, mas fale com Deus. Senhor, aquela pessoa está me deixando irado, essa causa está me deixando irado, Senhor, me ajuda, me dá graça, Senhor, me orienta, me ensina, Senhor, me instrui, Senhor, como eu devo agir. Senhor, tira essa pessoa do meu caminho, me ajuda. E o Senhor vai te ajudar, Ele vai te ensinar. Ele vai te mostrar o jeito certo, a maneira certa, correta, de andar na presença dEle. Ah, mas o Senhor mandou nós amar o próximo. Amar o próximo não é você estar com Ele provocando a tua ira. O Senhor diz, evite. Se afaste. Não é você ficar de mal. Deixa aquela pessoa lá no canto dela. É como eu falei, se não é teu esposo, não é teu pai, não é tua mãe, você tem que conviver com aquelas pessoas, mas você não é obrigado a responder as afrontas. Aquela pessoa vai falar alguma coisa que vai te afrontar, você vigia com que você vai responder. Pede a Deus direção, pede a Deus, Senhor, me dá direção, como eu vou responder, como eu vou falar, é meu esposo, é minha esposa, é meu pai, é minha mãe, é meu filho. Eu tenho convivência, eu preciso ter domínio próprio, Senhor. Quantas mulheres que têm demônio próprio, irmão? Quantos homens que têm demônio próprio? E agem do jeito que os demônios mandam eles agirem. Do jeito que a carne manda agir. Está jejuando, diz que está jejuando, mas briga com o marido, briga com a mulher. Diz que está consagrando a Deus. Naquele dia xinga até os cachorros que passam na rua. Que consagração é essa? Que jejum é esse? Quem é que vai responder esse jejum? Deus não vai.
Sede santo, porque eu também sou santo, diz o Senhor. Ser santo é ser separado. Ser guardado, reservado para o Senhor. Não é de qualquer maneira que devemos nos apresentar diante de Deus. Eu não tenho que apresentar esse estudo para você de qualquer forma. Adianta eu estar aqui irada. Adianta eu estar aqui de qualquer forma e apresentar esse estudo. E dizer, não, eu estou apresentando porque eu sou a perfeita. Não. Eu tenho falha, eu estou aprendendo, você também está. Mas sabemos que o nosso Deus é longânimo e nos ensina se nós quisermos aprender. Deus, ele não ensina para aquele que não quer aprender. Ele não quer. Deus não vai insistir com uma pessoa que não quer. Nem o pai nem a mãe insiste. Um filho rebelde. Deus é Deus, irmãos. E nós temos que respeitar o Senhor. Nós temos que andar de acordo com como Deus quer. Com a vontade dele. O Senhor diz que todos aqueles que praticam as obras da carne não entrarão no reino do céu. Vamos lutar para não ser praticantes da obra da carne. Vamos ver aqui as consequências da ira, né? Consequências. Salmos 37, verso 8. Deixa a ira, abandona o furor. Não se impaciente, certamente. Isso acabará mal. O salmo acima declara que as consequências da ira sempre serão ruins. Por isso precisamos pensar que não vale a pena ficar irado e se desgastar. Quem é manso sabe que tem herança sobre a terra. Então espera e depois consegue vencer tudo. Mateus 5:5. Algumas consequências da ira são loucuras. Provérbios 14:17. O que presto ser ira faz loucuras. E o homem de maus desígnios é odiado. A pessoa irada não consegue pensar direito e faz besteiras, parecendo estar fora de si. É o que eu falei. Danos. Provérbios 19:19. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Quer dizer, a pessoa que faz essas coisas, ele tem que sofrer o dano daquilo que ele fez. Ele não provocou? Então ele tem que passar, tipo assim, ele tem que, como diz o ditado do mundo, pagar por aquilo que fez, colher o que plantou. Porque se você e eu for lá livrar, ele vai lá e faz de novo, porque ele não sofreu na pele. Quando a pessoa está irada, sempre perde alguma coisa. Tem pessoas que descontam sua raiva destruindo objetos e com isso fica no prejuízo. Tem gente que quebra as coisas dentro de casa, né? Quebra os copos, quebra o aparelho de som, quebra o celular. Aí depois, quando volta tudo normal, teve prejuízo. E agora, para comprar outro? Foi a hora da ira. Contendas. Provérbios 15:18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. A pessoa iracunda é quem já tem o costume de se irar e por isso provoca confusão por onde passa. Já viu aquela pessoa? Misericórdia, fulano de tal chegou. Todo mundo fica quieto, já muda de assunto, não briga com ele, não briga com ela, porque já vai provocar uma briga. A pessoa iracunda, ela tá bem com todo mundo, mas desde que não provoque ele, não provoque ela, porque vai ficar um ambiente chato, ruim. Acabou tudo. É só aquela pessoa chegar. Ambiente pesado. Provérbios 27:3. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e a outra. O ambiente onde a ira se torna um lugar pesado é difícil de se relacionar. Parece que as coisas não fluem, né? Parece que tem areia no lugar. Atrapalha a comunhão com Deus. 1 Timóteo 2:8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas,
sem ira e sem contenda. A ira se torna um empecilho para a vida de oração e a vida devocional fica comprometida, bem como a comunhão com o próximo. Visto que a consequência da ira são tão negativas, então não vale a pena se desgastar ficando irado com pessoas. Precisamos pensar antes de reagir. Cuidado com as consequências da ira. Controlar os sentimentos. A questão final é como controlar esse sentimento da ira, e por isso é importante ser humilde para reconhecer os próprios sentimentos negativos e então ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Algumas dicas para reagir. Fale baixo. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Mas que a pessoa fale com você com tom alto, evite responder no mesmo tom ou falar mais alto. Isso só provoca gritaria, que se torna confusão. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmias. E bem assim toda a malícia. Efésios 4:32. Busque a sabedoria. Provérbios 29, verso 8 e 11. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal lhe reprime. A pessoa sábia também sente ira, mas sabe se conter e segurar-se para não reagir de forma errada. Deixe passar. Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira tem prazo de validade na vida do cristão. A cada dia, a misericórdia do Senhor se renova em nossas vidas. Lamentações 3:23. Não podemos guardar mágoas que se tornam raízes de amarguras. Hebreus 12:15. Não fale nada na hora da raiva, na hora da ira, do ódio. Não fale, fique calado. Provérbios 12:16. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Às vezes é melhor não falar nada na hora e deixar para depois, quando tudo estiver calmo e os ânimos não serão exaltados. Descansar. Salmos 4:4. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. O descanso e a reflexão sempre são positivos para a pessoa que foi provocada a ira. Não adianta provocar a ira. A ira pode ser controlada na vida de um cristão que tem o fruto do Espírito, a mansidão, o domínio próprio. Gálatas 5:23. Devemos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Mateus 11:29. A ira não pode te dominar, mas você pode controlar ela. Coríntios 6:12. Aleluia, glórias a Deus. Coríntios 6 e o verso 12. Irmãos, somente até aqui, amém? Sabemos que hoje nós falamos um pouco sobre a ira, né? Pois os irmãos vão pausando e procurando os versículos da palavra que eu falei, tá? Que o Espírito Santo de Deus venha ajudar a cada um em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus misericórdia, pedir para Ele nos orientar, nos ensinar. Que nós venhamos, irmãos, dominar a nossa boca, né? As nossas emoções, nossos sentimentos. Pedir a Deus que o Senhor Ele vai nos ajudar. Eu creio dessa forma. Amém? Vamos orar?
Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por este ensinamento da Tua palavra, que o Senhor, meu Deus querido e amado, venha, meu Pai. Ó grande Deus, falar aos corações. Espírito Santo, vem nos ajudar, nos orientar, Senhor. Abençoar e guardar, meu Deus, o Teu povo. Espírito de Deus, nos ensina a ser manso e humilde, Pai de coração, ó Deus Santo, assim como Tu és. Nos ajuda, meu Deus querido, ó Deus de poder e misericórdia, e faz a nossa vida segundo a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus. Irmãos, olha, logo estaremos postando, né, as outras partes deste ensinamento das obras da carne. Que Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal se você gostar. Compartilhe. Para que outras pessoas venham chegar também ao conhecimento da palavra de Deus, né? Ative o sininho para as notificações. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais em teu coração. Um forte abraço da sua irmã Cícera, do canal Buscar o Senhor PDA. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.